Então, entrar para esse debate. Presidente Lula evita dizer que a Venezuela é uma ditadura e classifica o momento atual do país vizinho como um rolo. O petista alegou que não reconheceu o resultado das eleições porque nem o governo e nem a oposição conseguiram provar quem venceu o pleito. Mas, em uma entrevista a uma rádio de Goiás, Lula disse ainda que o comportamento de Nicolás Maduro é um comportamento que deixa a desejar. O presidente ainda voltou a defender a realização de uma nova eleição no país, como um tipo de segundo turno, entre o Nicolás Maduro e o Edmundo Gonçalves Urrutia. Ou então montar um governo de coalizão, tal jeitinho, todo mundo fica feliz em que a oposição participe. Meu querido Diego Tavares, se houver realmente essa nova eleição, seria sem os 73% das urnas que o Maduro roubou? Como é que seria esta eleição? Como você classifica o que está acontecendo na Venezuela, em que 120 adolescentes foram presos, como um rolo que está dando lá? Pois é, depende, né, Capês? Acho que se forem realizadas novas eleições e o Maduro ganhar, será a efetivação do processo democrático. Se ele perder novamente, será um novo rolo. Enfim, é muito triste ver o nosso presidente passando um pano desse para um ditador sanguinário que está destruindo, transformando seu país, que já foi uma potência sul-americana em um deserto. O Brasil passa uma vergonha muito grande com essa postura da nossa diplomacia. Mas, enfim, é sempre bom lembrar que nada é feito por acaso quando a gente fala do governo como governo brasileiro. É uma aposta do presidente. O presidente acredita, imagino eu, que a oposição venezuelana tende a arrefecer nos próximos dias. Ninguém consegue ficar por muito tempo na rua fazendo o tipo de oposição que Edmundo Gonçalves tem feito contra o regime de Nicolás Maduro, mobilizando milhões de pessoas que estão ali sofrendo violência, repressão da mais grave possível por parte do Estado. Então a aposta do nosso presidente é que essa oposição vai arrefecer e Nicolás Maduro vai se consolidar como o ditador venezuelano. Claro que agora, com a Venezuela muito menos democrática, se é que dá para falar na história recente que a Venezuela foi sequer um pouco democrática, né? Posicionamento triste do nosso país, mas enfim, é o que temos para hoje. Eu quero ouvir a nossa cientista Deise Chiocari. Essa hora é a hora que os professores têm que aparecer. Os cientistas políticos têm que se apresentar. O que está acontecendo na Venezuela, onde o presidente da oposição teve hora de prisão decretada, está sumindo gente, adolescentes apanhando em celas. Eu quero saber o seguinte, isso pode ser caracterizado como uma ditadura, uma democracia relativa ou um rolo doido? Então explica para nós, o que quer dizer isso, essa expressão, como poderia ser interpretada a definição de um rolo? Um rolo é quando o presidente não quer se posicionar em relação a uma ditadura ou ele acredita que existam ditaduras do bem e ditaduras do mal, né? O presidente Lula tem sérias dificuldades em se posicionar em relação ao que está acontecendo na Venezuela. A gente tem que lembrar que o líder venezuelano, ele esteve no Brasil com ares de presidente da República, né? Ele veio aqui com simplesmente um tapete vermelho estendido para ele. E é muito complicado, né? O presidente Lula tinha uma chance de fazer um governo, como ele falou durante a campanha eleitoral, né? Já que a gente falou tanto de campanha eleitoral hoje, ele disse que ia governar para todos, que o Brasil ia mostrar finalmente o que era uma democracia, já que a nossa democracia estava sendo tão atacada. Mas campanha eleitoral ela é feita para vencer e não para governar, né? O presidente Lula tem feito exatamente o contrário e tem dificuldade em assumir que a Venezuela é uma ditadura por preferências pessoais. Luiz Fernando Pacheco, bom que você esteja aqui, nosso advogado de defesa aqui. Explica para nós, o que é esse rolo aí, senhor? A Venezuela é uma ditadura, não há nenhuma dúvida sobre isso. Vivem uma ditadura. O governo brasileiro tem, o presidente da República tem, com muito cuidado, como é o que desejamos todos de um chefe de Estado, ele tem tratado da questão e ele tem avançado em suas posições. O Lula, ele não pode ter, o presidente da República não pode ter uma posição radical. Eu sou aqui um cidadão comum, falando, eu posso chegar e dizer a Venezuela é uma ditadura, eu repudio o governo, mas o presidente do Brasil, o chefe de Estado, como líder da região, tem que ter um certo cuidado. O que a gente vê é que o Brasil, o governo brasileiro e a chancelaria do Brasil, o Ministério de Relações Exteriores, vem avançando
na condenação do processo político venezuelano e vem avançando no discurso contrário a tudo que está ocorrendo na Venezuela. Atrasado ainda. Não, Diogo Tavares, há que ter cautela. Você não pode exigir... aliás, seria péssimo se um chefe de Estado, líder do país, chefe do país, que é líder na região, tivesse uma posição leviana. Que líder? Quem está conduzindo todo tipo de diálogo para que o líder venezuelano hoje, o ditador venezuelano, se retire do país, consiga, de repente, um asilo político, são os Estados Unidos, que já se declararam enfaticamente pela vitória de Edmundo Gonzalez. O Brasil está passando vergonha. Subiu alguns degraus na crítica, mas segue atrasado, segue em descompasso com o mundo ocidental, com o mundo civilizado. Eu não acho que o Brasil está passando vergonha. Eu acho que o Brasil tem uma posição de responsabilidade e cautela por sermos nós os líderes da região. Isso não quer dizer que o presidente Lula esteja passando pano para o Maduro. Ana Beatriz Rios, dá tempo de você falar, tá certo? Vai dar tempo de você falar. Sim. Então, a narrativa, então, de que lá vai se defender a democracia, então não vai se defender a democracia, vai defender o rolo. Como é que é isso? Capês, eu estava aqui tentando encontrar uma justificativa para um chefe de Estado que diz que a situação de um outro Estado é um rolo. Né? É um português, assim, maravilhoso. Mas eu discordo do meu amigo Pacheco. A gente concordou praticamente o programa a esquerda todo. Dividiu. Ai... Para ver como nós somos democratas. Superem. Nós não temos problema nenhum em divergir. Não temos problema nenhum em divergir pontualmente. Superem, tá? Assim como eu amo o Diego Tavares também. Todo mundo sabe, coraçãozinho. Mas deixa ela falar que vai acabar o programa. Mas vamos lá, Beatriz. Seguinte, eu defendi também uma postura cautelosa do governo brasileiro enquanto se buscavam as atas, havia um prazo para que o colégio eleitoral venezuelano, agora não sei o nome exato, se manifestasse, mas depois que este prazo se esgotou, as atas não foram apresentadas e ainda assim foi declarada uma vitória ao Maduro nessas circunstâncias, a partir desse momento é papel do Itamaraty, e eu sou fã do Itamaraty, eu acho que a maioria das vezes ele se posiciona de maneira adequadíssima. A partir do momento em que essas atas não foram apresentadas e a vitória foi dada ao Nicolás Maduro, era essencial que a gente tomasse uma postura mais enérgica. Se nós queremos ser líderes da América Latina, se nós queremos ser o exemplo, nós temos que começar nos posicionando nos momentos adequados, que é o que está faltando para esse governo. Você ter ali uma amizade pessoal, ter um alinhamento ideológico, não tira o fato de que o que está acontecendo é ilegal. Está causando trágicas consequências para o país, para o povo venezuelano e, inclusive, para o Brasil, que tem recebido uma onda de imigrantes e venezuelanos. Então, é preciso, sim, que a gente dê vários passos para cima nessa manifestação. É isso aí. E é preciso, sim, encerrar o programa de hoje, porque acabou o nosso tempo. Sextou. Agradeço a audiência. E agora vocês ficam com o 3 em 1, com a Soraya Lawande, que vai debater esse rolo todo. É isso aí. Obrigada, Capês. Boa tarde para você. Um abraço a todos da bancada do Linha de Frente.